Graça e paz, irmãos, boa noite para todos vocês que a partir desse exato momento começam a nos assistir, em mais uma transmissão online aqui da PIB de Timbaúba dos Batistas. Na verdade, boa noite não, ainda é tarde, né? Boa tarde para você que a partir desse exato momento passa a participar aqui da nossa programação, do nosso culto de celebração ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero já de imediato trazer uma leitura bíblica para a gente começar a transmissão do nosso culto, já lendo um texto bíblico maravilhoso, abençoado neste fim de tarde, para estar aí trazendo, a edificação de Deus por meio da palavra para a nossa vida. E o texto que eu quero trazer para vocês se encontra aqui no livro de Salmos. O capítulo é o capítulo 27. Capítulo 27 é o texto que eu quero iniciar nessa transmissão lendo para você. Então você que está em casa nos acompanhando, abra a sua Bíblia, vá lá na sua sala, no seu quarto, corre lá. Onde é que você guarda a sua Bíblia? Pega ela agora e vamos ler o livro de Salmos, capítulo 27, certo? Somente aí os 4 primeiros versículos. Então, Salmos, capítulo 27, do versículo 1 ao versículo 4. A gente vai fazer essa leitura. Na sequência, eu vou trazer um momento de oração. Logo após, nós vamos ter um momento de louvor. E assim também eu continuo a pregação com os estudos referente ao livro de 1 João, tá certo? E você que está nos assistindo, compartilha, copia o link, manda para os irmãos aí da igreja. Juntamente conosco nessa noite está a primeira igreja batista aqui em Timbaúba dos Batistas, a congregação batista também na cidade de Jardim de Piranhas, entre outros irmãos que estão nos assistindo. Transmissão online aberta através da nossa rede social, nosso Facebook, que está aí disponível para todos aqueles que estiverem acessando a nossa página também possam desfrutar desse momento abençoado, desta hora abençoada que é o nosso momento de cultuar a Deus em coletividade. Não estamos presenciais, mas com certeza o culto está acontecendo aqui na minha casa, aí na sua casa, e juntos vamos fazer desse momento um momento maravilhoso para a glória do nosso Deus. Salmos 27 diz assim a palavra do Senhor. Olha só. O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no teu santo templo. Olha que palavra linda, olha que palavra abençoada, né? E ela cabe muito bem nesse contexto que a gente está vivenciando hoje. Não é verdade? Hoje estamos em meio a uma pandemia, com um grande número de mortes, uma doença que tem assolado todo o planeta Terra, tem assolado o nosso país, o nosso estado. E muitas das vezes nós sentimos medo. Muitas das vezes nós nos sentimos fracos diante de tudo isso que está acontecendo, E o fato interessante é que também nem tudo se resume a uma pandemia. Existem outros problemas, A vida continua em meio a essa pandemia. E a gente tem outros problemas pessoais, às vezes no trabalho, às vezes no casamento, às vezes questões aí financeiras, enfim. São várias as áreas que nós podemos ter medo, de determinadas situações que nos acontecem. Mas a palavra de Deus para você que está com medo, para você que está se sentindo sozinho, para você que está se sentindo fraco, a palavra de Deus para você que está se sentindo desesperado com todas essas coisas que estão ocorrendo, a palavra de Deus para você é essa. Olha o que o salmista diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem eu vou ter medo? Eu vou ter medo de quem? O Senhor é a minha luz, Ele é a minha salvação.
E ele ainda diz: o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem eu temerei. Olha só que coisa maravilhosa, olha só que fé, olha só que confiança em Deus o salmista coloca aqui, né? Um salmo que é de Davi. Então veja o tamanho da fé, da confiança que Davi tem em Deus. Ele deixa claro, ele é consciente disso, que o Senhor é a fortaleza dele. No Senhor nós encontramos segurança, no Senhor nós encontramos paz. E ele continua ainda dizendo sobre o texto, né, aqui, quando os malfeitores vêm sobre mim para me destruir, meus opressores e inimigos, eles tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Então, ainda que venham circunstâncias difíceis, ainda que venha uma batalha, ainda que venha uma luta, ainda que venha seja o que for contra a nossa vida, o nosso coração não deve ficar com medo. Ele ainda diz aqui, ainda que estoure uma guerra, né? Então ainda que estoure um baita problema na sua vida, ainda que aconteça algo gravíssimo na sua vida, meus amados irmãos, ele diz aqui, ainda assim terei confiança no Senhor. Olha só. Que palavra abençoada. Ainda que aconteça o que acontecer, não importa a circunstância, não importa o problema, não importa se é a pandemia, se é o desemprego, seja lá qual for o problema que está ocorrendo na sua vida, não importa, meu irmão, não importa. Sabe por quê? Porque você deve confiar no Senhor em meio a tudo isso. É assim que você vai vencer as angústias, as ansiedades, os seus medos. Você vai vencer tudo isso confiando no Senhor. E por último ele encerra o versículo 4, né, falando uma coisa, somente uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Olha só o que ele diz aqui. Ele coloca aqui que em meio a tantas coisas ruins que acontecem, né? Guerras, no caso aqui do contexto, guerra, que ele estava ali num contexto realmente difícil, né? Onde exércitos brigavam por território, nação contra nação, enfim. Existia muito disso daqueles povos antigos, muita disputa, muitas guerras. Para a gente hoje a guerra principal é a pandemia, né? Todo mundo vê a hora disso passar. E ele diz, olha, não importa todas essas coisas, eu só peço uma coisa ao Senhor. Eu só peço uma coisa ao Senhor, e eu a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Será que você anseia por isso também? Será que você anseia estar com Deus todos os dias? Será que você... Aqui eu não estou falando mais de templo, de 4 paredes, certo? Eu estou falando da sua vontade, do seu desejo diariamente de buscar isso que Davi estava buscando, a presença de Deus. Deus está presente hoje aqui, nessa live, na sua casa, na minha casa. O templo é muito importante, eu não estou desconsiderando a importância de adorar a Deus num templo, em coletividade, os irmãos todos juntos. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Mas o cristianismo é fora das 4 paredes. A vida com Deus você carrega aí, na sua casa, na sua vida. É a sua vida. Aonde você for, você leva o testemunho, você leva o evangelho, você leva a sua fé em Deus. Tá certo? Então, ele diz aqui no versículo 4, uma coisa buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. A gente vê aqui que ele tem o desejo, a vontade de estar com Deus todos os dias, diariamente. E ele ainda encerra o versículo dizendo meditar no seu templo, ou seja, meditar na palavra de Deus. A gente pode meditar na palavra de Deus sem ser na igreja? Podemos sim. Eu falo a você, a igreja, quem é a igreja? É eu, é você, somos nós. E aqui é a palavra de Deus, é onde nós devemos meditar todos os dias. Então eu trago essa breve leitura bíblica, essa breve reflexão, já de imediato para começar aqui o nosso culto de celebração, dizendo para vocês, não temas, não tenha medo do que está acontecendo. Deus nunca perdeu o controle de nada. Ele está no controle de tudo. Ele é a nossa fortaleza. Ele é a nossa salvação. Confie no Senhor, medite na palavra de Deus e anseie diariamente buscar a presença de Deus para a sua vida, tá certo? Que Deus te abençoe. Vamos orar? Vamos orar, pedir a bênção de Deus para esse culto de celebração. Vamos orar, pedir a bênção de Deus aí para esse momento
que vamos estar aqui orando também, né, por essa questão da pandemia. Hoje nós ainda estamos impedidos de estar celebrando nossos cultos presenciais ali na igreja. No final da live eu vou falar um pouco sobre isso, né? Sobre o prazo de validade do decreto, quando é que nós vamos retornar às atividades presenciais novamente. Então acompanhe até o fim, acompanhe também a parte dos avisos para que você fique bem informado e atualizado sobre o que está acontecendo. Vamos orar. Senhor Jesus, te dou graças, ó Pai, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Eu te dou graças porque em Ti eu encontrei a vida. Eu te dou graças, ó Pai, porque o Senhor me resgatou da morte, do inferno. O Senhor me deu, ó Pai, a oportunidade de me redimir, de pedir perdão, de se arrepender dos meus pecados e assim confessar que o Senhor é o único e suficiente Salvador, e hoje eu tenho uma vida eterna. Muito obrigado, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa porque muitas das vezes nós agimos com falta de fé. Perdoa porque muitas das vezes parecemos que não confiamos no Senhor, porque as nossas palavras, as nossas atitudes andam distante daquilo que o Senhor planejou. Então que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajuda, Senhor, diariamente a ter uma vida de relacionamento saudável para contigo, através da meditação da Tua Palavra, através da prática do que nós estamos falando, cantando, vivendo por meio do Evangelho. E que assim possamos ser canal de bênção para outras vidas. Ó Pai, eu oro também pelo esse contexto que nós estamos vivenciando, essa pandemia, Senhor. Quantos corações estão atemorizados, quantas pessoas estão angustiadas, quantas pessoas estão tristes com tudo isso que está acontecendo. E realmente não tem sido fácil. Mas como nós lemos aqui no início desse culto, Senhor, esse Salmo 27, ele é um bálsamo, ele, ó Pai, traz um conforto ao nosso coração. Porque o Senhor, ó Pai, nesse exato momento pede que a gente tenha mais fé, confiança em Ti, em meio a todo esse caos que está sendo, ó Pai, gerado neste mundo. Então, Pai, nos ajuda, Deus, a entender que o Senhor é a nossa fortaleza. Que em Ti nós encontramos segurança, que em Ti nós estamos seguros, aconteça o que acontecer, estoure a guerra que estourar, no Senhor nós estamos, ó Pai, seguros, protegidos, porque o Senhor é uma fortaleza inabalável, o Senhor é uma fortaleza forte e ninguém é contra Ti, ninguém pode derrotar o Senhor, porque o Senhor é o Deus criador dos céus e da terra, o Senhor tem todo o poder, toda a majestade, toda a glória, Senhor, louvado seja o Teu santo nome. Oramos pelo fim da pandemia, Senhor. Tenha misericórdia da humanidade, Jesus. Tenha misericórdia. Ó Pai, traz a solução para essa pandemia. Ó Pai, que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, os profissionais de saúde, aqueles que estão estudando para combater esse vírus, meu Pai. Que surjam medicamentos, vacinas, meu Pai, que sejam eficazes contra esse vírus de fato e de verdade. Ó Pai, nos ajuda também a, nesse momento, meu Pai, orar por aqueles que estão perdendo, meu Pai, familiares para essa guerra. Quantas mortes já ocorreram? Ó Pai, nós oramos pedindo que o Senhor console, que o Espírito Santo de Deus console aqueles que enfrentaram uma grande perda. Ó Pai, abençoa aqueles que estão nos leitos de hospitais agora, entre a vida e a morte, entubados, numa situação delicada. O Senhor é o Deus que opera milagre. O Senhor é o Deus que ainda ressuscita mortos. O Senhor é o Deus que tem todo o poder. Tudo está, ó Pai, no controle de Tuas mãos. Então, se for da Tua vontade, esteja agora, ó Pai, curando vidas. Vidas, meu Pai, neste mundo inteiro. Em especial ali no Hospital Regional do Seridó. Aqui na nossa região do Seridó, Senhor. Aqueles leitos, aqueles trabalhadores que estão exaustos, meu Pai, de trabalhar nessa pandemia. Ó Deus, renova as forças. Vem cuidar. Ó Pai, vem cuidar desses profissionais, vem cuidar dessas pessoas que estão ali internadas, meu Pai, naquele hospital. Oramos também por todos nós, meu Pai. Estamos aqui com saúde, mas a qualquer momento, ó Pai, podemos ser vítima até desse vírus. E pedimos que o Senhor nos ajude, o Senhor nos livre, o Senhor nos proteja, Senhor, de todo o mal. O Senhor esteja cuidando de nós, meu Pai, em meio a essa pandemia. E que também haja responsabilidade social de cada um de nós, para que a gente possa se cuidar, se prevenir, entender que isso também é cristianismo, que isso também é fé, que nós devemos ter fé e prudência, fé em acreditar que o Senhor, ó Pai, pode curar, o Senhor pode mudar o cenário, e prudência, saber que a gente também tem que fazer a nossa parte, se cuidando.
usando máscara, gel, ó Pai, evitando aglomerações, evitando qualquer risco, meu Pai, que ponha em vida a nossa vida e a vida do próximo. Isso é amar o próximo também, Senhor. Isso é amar o próximo. Se cuidar nesse momento de pandemia é um gesto de amor ao próximo. Então eu oro, Senhor, e peço que o Senhor cuide de todos nós, cuide dos amados irmãos, daqueles também que estão em casa agora, nos assistindo, que gostariam de estar no templo nesse exato momento. E também tem sido difícil para nós, Senhor, estar aqui online, estar aqui acompanhando tudo através de uma tela de um celular ou de um computador. Não tem sido fácil também, meu Pai. Então nós pedimos que o Senhor nos ajude nesse período, Senhor. Nos ajude a nos concentrar, meu Pai, mesmo que seja online, com tantas distrações que podem acontecer na nossa casa, no nosso celular. Que o Senhor nos ajude, meu Pai. Que nada atrapalhe esse momento que vamos passar aqui agora juntos, meu Pai, nessa transmissão. E que o Senhor esteja tendo misericórdia de nós e fazendo com que essas coisas, meu Pai, acabem o mais rápido possível, para que a gente possa se reunir de forma presencial, Senhor, novamente, estar na casa do Senhor, juntamente com os irmãos. Esta é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, meus amados irmãos. Você orou aí em casa? Você orou? Espero que sim, viu? Ore juntamente comigo, participe juntamente comigo. O culto está acontecendo, certo? Aqui e aí na sua casa. Eu vou fazer agora um momento de louvor. Pedir à irmã Lais aí que se prepare. Eu vou convidar ela, né, para trazer um momento de louvor. Vamos ver aqui se a tecnologia vai nos ajudar hoje. A gente sabe que internet, né, irmão? Tem algumas falhas, né? Peço até a compreensão e a paciência dos amados irmãos, que muitas das vezes as nossas transmissões acontecem uma falha, então são fatores externos, né? Velocidade da internet, o tempo, muitas coisas influenciam para que a gente possa levar para vocês uma transmissão de qualidade. Mas estamos nos esforçando e orando para que ocorra tudo bem, para que o áudio, para que a qualidade de imagem, de som chegue à sua casa da melhor forma possível, tá bom? Vou convidar agora, portanto, a nossa amiga Laisa para participar aqui da nossa transmissão, para nos abençoar com um momento de louvor. Deixa eu convidar ela aqui. Vamos à presença da irmã que vai nos abençoar com um momento de louvor nessa noite. Já é noite? Já? Ainda não. Faltam 10 minutos para as 6 horas da noite. Daqui a pouquinho a gente entra com o momento da palavra de Deus também aqui, tá certo? Lembrando que nossos cultos estão acontecendo apenas de forma online, né? Pelo menos enquanto aí está em vigor o decreto. No fim do nosso culto, tá certo? Eu trago para vocês aí mais alguma informação relacionada sobre esse decreto, sobre alguma atualização que a gente possa comentar aqui com vocês para deixarem todo mundo aí muito bem informado nessa noite, tá bom? Estou aguardando aqui a irmã Laisa, tá certo? Vamos ver aqui se vai dar certo ela participar. Vamos orar que sim, para que nos traga um momento de louvor. Ela já deixou um comentário aí. Envia a solicitação de novo. Aqui não apareceu. Deixa eu enviar novamente a solicitação para a nossa amada irmã participar. Vamos ver aqui se vai dar certo agora. Pronto, Laisa. Enviei novamente a solicitação, certo? Vamos ver aqui se vai dar certo, para que a gente tenha esse momento de louvor aqui nessa culto de celebração, nesse fim de tarde abençoador no qual nós estamos vivenciando. Estamos tentando, tá certo, irmão? Vamos ver se agora vai dar certo. Eu vou tentar mais outra vez. Se não tiver um momento aqui que a gente não consiga falar com Laís, a gente parte aqui para a reflexão da palavra. Quando eu encerrar o momento da palavra, a gente tenta novamente conversar com a irmã Laísa para ver se dá certo aí o momento de louvor. Deixa eu convidar novamente ela aqui. Vamos lá. Estou tentando mais uma vez. E o áudio, meus irmãos? Irmãos, estão me ouvindo bem? A transmissão está boa com relação ao áudio? Estão escutando bem a minha voz? Dê um sinal aí para a gente saber como é que está chegando o sinal aí do áudio, tá certo? Da minha voz aí na casa de vocês. Está dando tudo certo, beleza? Vocês estão me ouvindo bem? Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá certo, Laisa? A Laisa está comentando aí, né, falando que não está aparecendo lá.
Como eu falei para vocês, né? A internet tem disso, tem algum desses problemas aí de tecnologia, né, meus amados irmãos? A gente tenta, mas nem sempre consegue. Né? A gente tenta, mas nem sempre consegue fazer com que funcione. Mas vamos para a reflexão da palavra? Aí, Liza, no fim da palavra, no fim da reflexão, eu retorno, tá certo? Para tentar fazer com que você participe aí da nossa live, tá bom? Enquanto isso, vamos então para a reflexão da palavra. Ela está enviando a solicitação. Pronto, pode enviar também, minha irmã, que dá certo. Tenta aí, se chegar aqui, eu coloco você na hora para participar. Tá bom? Vamos ver se vai dar certo. Estamos tentando. Enquanto isso, vá abrindo a sua Bíblia aí, que nós já estamos na série de mensagens do livro de 1 João, certo? 1 João. Então, acesse aí, tá certo? A sua Bíblia, ou pegue ela aí, a Bíblia na sua mão, vá lá para o livro de 1 João, capítulo 1. A gente está numa série de mensagens, acho que começou até em dezembro, viu? Eu acho que começou até no mês de dezembro, essa série de mensagens, né? Mas a gente já passou janeiro, fevereiro, estamos aqui no mês de março, e esse aqui é o último capítulo, né, do livro de 1 João. O livro de 1 João é composto de 5 capítulos, e depois daqui, depois do capítulo 5, a gente vai para o livro de 2 João, né? Depois de 1 João, 2 João. Então, hoje nós vamos ver aqui o capítulo 5, vamos ver o capítulo 5, tá certo? E logo na sequência, a gente vai estudar o primeiro capítulo de João 2, que na verdade João 2 e tanto João 3, né, não tem nenhum capítulo, é só um capítulo na verdade, né? Só alguns poucos versículos. Mas vamos, onde a gente não vai encerrar hoje o capítulo 5, certo? Hoje a gente vai estudar mais um pouquinho aqui do capítulo 5 e na sequência a gente vai, portanto, encerrar a leitura desse capítulo que tanto tem nos abençoado, tá certo? Então vamos refletir na palavra de Deus, já que a gente não conseguiu aqui o contato com a nossa amiga Liza para participar da nossa transmissão, né? Eu acho que algum problema aí com vocês, eu vou repetir, né? Internet é assim mesmo, né, gente? Paciência, mas vida que segue, abra sua Bíblia. Vamos lá, capítulo 5, hoje a gente vai ler do versículo 11 ao 13. Tenta aí, ó. 1 João, capítulo 5, do versículo 11 ao versículo 13. 11 ao versículo 13, tá certo? É o texto que a gente vai ler hoje do livro de 1 João. Encontraram aí? Encontraram? Ainda não? Pois cuide de encontrar. Tá lá no fim da Bíblia, pertinho do livro de Apocalipse, quase que vizinho ao Apocalipse, tá certo? Vai lá, 1 João capítulo 5, versículo 11. Tá certo? Versículo 11. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, capítulo 11, versículo 11, melhor dizendo, diz assim, ó. E o testemunho é este. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no Filho. Versículo 12. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Aí o versículo 13. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes no nome do Filho de Deus. Tá certo? A gente vai parar aqui, nós vamos refletir apenas nesses 3 versículos. Vamos refletir apenas nesses 3 versículos. Meus amados irmãos, as minhas últimas pregações de 1 João foram quinta-feira passada. Em quinta-feira passada eu falei que o capítulo 5 de João, ele vem nos afirmar algumas certezas que todo crente deve ter. Né? A gente tem falado muito sobre como identificar um verdadeiro cristão. Né? E qual foi essa necessidade aqui nesse contexto desta carta de 1 João? Nós temos que João escreveu o evangelho, né, para aquelas pessoas se converterem e serem salvas,
E essa carta aqui João escreveu para os crentes, né? Uma carta trazendo aí um alerta aos falsos ensinos. E aí nós citamos os gnósticos como um grupo que mentia, que trazia heresias, que confundia a mente do povo relacionado o que é, quem é Jesus, né? Sobre as doutrinas do Evangelho, sobre a palavra de Deus. E ele combate frequentemente essas heresias. Ele combate os falsos profetas, os falsos pastores. Ou você acha que os falsos pastores começaram a existir agora? Né? Hoje a gente fala tanto, né, sobre os falsos pastores, falsos missionários que estão aí na TV, envolvidos com escândalos. Né? Isso aí já existia há muito tempo atrás, claro. Mudaram as formas, mudaram as ferramentas, mas a iniquidade, o pecado, o desejo de ir contra a palavra de Deus, o desejo de colocar palavras de Deus aqui na Bíblia, que não foi ele que falou, continua sendo idênticos e o mesmo. Então, hoje, nós temos muitos falsos profetas. Hoje, nós temos ainda pessoas assim, extremamente perversas, né? Que usam a Bíblia de forma errada. Qualquer pessoa que acrescenta ou que tira algo da palavra de Deus, o texto já diz, isso é pecado, isso não pode acontecer. E isso é terrível, né? É terrível. Essas pessoas vão responder seriamente, com certeza, diante de Deus, sobre essa situação. Uma pessoa que se diz cristã, mas que, na verdade, é uma pessoa má, é uma pessoa cheia de invenções, de mentiras, trazendo algo novo, quando, na verdade, tudo que foi revelado por Deus está aqui na minha Bíblia, está na sua Bíblia. Então, os falsos profetas sempre existiram. E esse livro ele vai mostrar isso, vai mostrar João combatendo os falsos profetas e, ao mesmo tempo, trazendo aqui características, trazendo aqui informações acerca de quem é um verdadeiro cristão. E a gente já falou muito sobre isso. E hoje a gente vai estar reforçando mais alguns aspectos que todo crente deve ter. Você que está nos assistindo, você é crente de verdade? Você é cristão? Você crê em Deus de verdade, de fato verdade? Aqui vem algumas características, né? Algumas certezas que eu e que você precisam afirmar. Note, eu estou falando de certezas. Não é questão de dúvidas, não é questão de você ficar em cima do muro, não. O Evangelho de Cristo é cheio de certezas. Não há incertezas de quem é Jesus. Não pode haver incertezas de onde eu vou quando eu partir daqui da terra. Não pode existir incertezas relacionadas a se eu sou salvo ou não. Ou você é salvo, ou você não é salvo. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Entendeu? Então, a gente precisa ter convicção. Não pode haver dúvidas. Um crente de verdade não tem dúvidas sobre isso. Então, se você tem dúvidas, é preciso acender, né? Não é nem a luz amarela, é a luz vermelha. Atenção, né, total, porque tem algo de errado por aí. O inimigo está querendo plantar dúvidas na sua mente, não pode deixar, tá certo? Liga o sinal vermelho aí, ora ao Senhor, retira isso da sua vida, da sua mente, porque se tem coisas aí na sua mente, né, fazendo você confundir quem é Jesus, tentando desviar a sua atenção do foco do Evangelho de Cristo, é coisa errada por aí na certa. Então, hoje eu vou falar de uma certeza que nós precisamos ter. Na escola bíblica passada eu falei de duas certezas. As duas certezas foi a certeza de que pertencemos à família de Deus. Eu falei que a gente nasceu de novo e ao nascer de novo, espiritualmente falando, né, já que é impossível eu virar bebê novamente e voltar ao ventre da minha mãe, né, de forma de corpo, não pode, mas espiritualmente eu nasci de novo espiritualmente, então eu me tornei uma nova criatura, e quando eu nasço de novo, quando eu digo sim para o Evangelho, quando eu digo sim para Jesus, eu começo agora a fazer parte de uma nova família. Que família são essa? A família de Deus. Essa é uma certeza que todo crente tem que ter. Crente, você faz parte da família de Deus. E João, ele trabalha muito com dualismo. Ou seja, como eu falei aqui, ele vai falar sobre luz, trevas, né? Ele diz, tem os filhos de Deus e tem os filhos do diabo. Então tem a família de Deus e tem a família do diabo. Nós somos da família de Deus. Todo aquele que crê em Jesus, confessa Ele como Senhor e Salvador, se arrepende dos seus pecados e vive a vida do Evangelho, né? Vive a palavra de Deus,
essa pessoa faz parte da família de Deus. Então é uma certeza que você tem que ter. Você faz parte da família de Deus. Certo, crente? Pelas caridades. Não duvide disso não, porque se você duvidar, você está mais para outra família do que para essa. O crente, ele tem que ser certo, convicto que faz parte da família de Deus. Eu faço parte da família de Deus porque eu nasci de novo, porque eu sou uma nova criatura. Ok? Outra certeza que eu expliquei na escola bíblica é que temos que ter a certeza que Jesus Cristo é Deus. Certo? Eu também falei sobre isso. Todo crente deve ter a certeza que Jesus Cristo é Deus. Sim, ele foi homem? Foi. Padeceu das mesmas necessidades que eu padeço, que você padece? Sim. Mas também ele era Deus. Ele é Deus. Desde o princípio, ele é Deus e assim será eternamente. Você não pode duvidar disso, da humanidade de Jesus e da divindade de Jesus. E alguns versículos desse texto, do versículo 6 ao 10, vai falar, né, que da testemunha disso. Né? Existem muitas testemunhas que falam que Jesus Cristo, ele é Deus. E se você quiser entender melhor isso, vai ter que assistir a aula da escola bíblica, né? E não falte a escola bíblica. Participe das nossas escolas bíblicas, porque é lá onde você também aprende, certo? Então, se você tem dúvidas sobre de quem é a pessoa de Jesus, que Jesus é Deus, só é voltar à aula passada ou abrir a sua Bíblia no livro aqui de 1 João, capítulo 5, do versículo 6 ao 10. E hoje nós vamos estudar a certeza que aqueles que creem em Cristo têm a vida eterna. A certeza que nós vamos estudar hoje é que todo aquele que crê em Cristo tem a vida eterna. Você sabia que todo crente tem a vida eterna? Não duvide disso. Não duvide disso. Todo crente, ele tem certeza que terá a vida eterna. A gente não vai morrer, a gente não vai padecer, né? A gente morre aqui, o nosso corpo, né? Vai ter um enterro, vai ter o funeral, vai ser enterrado, mas nós temos espírito, né? Nós nascemos de novo, como falei, espiritualmente. E esse corpo também, um dia que foi morto, que está enterrado, irá ressuscitar. E será um corpo glorificado, um corpo perfeito, né? Sem doenças, sem defeitos. Porque o nosso corpo que a gente tem hoje, né, irmão? Misericórdia, né? É um corpo ainda atingido pelo pecado. Mas haverá um dia que teremos o nosso corpo perfeito. E haverá um dia onde nós estaremos face a face diante de Deus por toda a eternidade, sem lágrimas, sem choro, sem dor, sem angústia, sem ansiedade, sem fome, né? Sem pandemia, só com nossa presença do nosso Deus, desfrutando da paz, do amor, da alegria, que isso é inexplicável, né? Eu não posso nem dizer aqui que não existem palavras humanas que consigam, né, traduzir o que será essa vida com Deus eternamente. Mas hoje a gente já pode desfrutar de um pouquinho do céu. Hoje a gente já pode desfrutar um pouco desta paz que é um reflexo distante do que a gente vai encontrar lá no céu, tá certo? Então vamos cá. A certeza, o estudo de hoje é a certeza, tá certo? Que quem está em Cristo tem a vida eterna. Meus amados irmãos, e eu quero falar 4 verdades. Vou ser bem breve, eu quero falar 4 verdades aqui nessa noite, que nós precisamos entender sobre essa questão da vida eterna, sobre essa certeza da vida eterna. Em primeiro lugar, precisamos entender que a vida eterna é um presente de Deus. A vida eterna é um presente de Deus. Olha o versículo aí que eu li aqui, o versículo 11, a parte A. O versículo 11, a parte A diz assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Deus nos deu a vida eterna. Olha só, Deus nos deu. Ele deu. Significa dizer que ele nos deu algo. E o que foi isso? A vida eterna. Então, Deus nos presenteou com a vida eterna. Uma vida eterna. E interessante que vale a pena ressaltar que João não diz que a vida eterna será dada no futuro, mas que Deus deu.
Essa palavra Deus está no tempo passado para nós, né? Ele não está dizendo aqui que Deus vai dar a vida eterna. Você observou isso? Veja aí na sua Bíblia, né? Como é interessante a gente se tocar nesse detalhe. Versículo 11 diz que Deus nos deu a vida eterna. Ele não está dizendo aqui, eu vou dar, né, no futuro. Deus já deu a vida eterna para nós. Então, nós podemos dizer que nós já temos a nossa vida eterna, porque Deus nos deu, né? Então, temos esta vida agora. A vida eterna nós já temos. E quando nós entrarmos na presença de Deus, na glória, nós teremos isso de forma plenamente, de forma plena, certo? Vamos entender. Todo crente deve ter certeza de que tem a vida eterna. Nós já temos a vida eterna. Agora, na plenitude, a vida eterna na plenitude só vai acontecer quando a gente se encontrar com Jesus. Quando a gente partir daqui para a glória. Quando a gente tiver um encontro com o Rei, com o Todo-Poderoso, aquele que governa os céus e a terra, aquele que há de voltar, aquele que, né, que vai ter o arrebatamento, vai ter a sua segunda volta, aquele que vai aniquilar de vez as obras do mal, vai mandar o diabo para o seu lugar, certo? O dia da grande vitória, esse dia vai chegar em toda a igreja do Senhor vai se reunir, vai estar com Deus. Vai estar com Deus. Então, teremos essa vida eterna na plenitude quando a gente se encontrar com Ele. Mas hoje, você já tem a vida eterna. Cristo já nos deu a vida eterna. Olha aí, versículo 11, e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. Você crê nisso? Você crê que Deus te deu a vida eterna? Eu creio. Eu estou convicto, eu estou certo disso, que eu já tenho a vida eterna e que vou viver essa vida na plenitude muito em breve, assim quando eu me encontrar com aquele que me salvou. Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Então, isso daí, meu irmão, é uma certeza que você precisa ter. Todos nós viveremos para sempre, né? E interessante isso. Sabia que todo mundo vai viver para sempre? Todo mundo vai viver para sempre, mas nem todos vão ter a vida eterna. Deixa eu explicar isso aqui melhor para vocês. Toda a população, todo mundo, o crente e o descrente, todo mundo vai viver para sempre. Mas nem todo mundo vai ter a vida eterna. Por que, Wilke? Nem todo mundo vai ter a vida eterna. Sabe por quê? Porque a vida eterna é a vida no próprio Deus. Deixa eu resumir com minhas palavras para ficar melhor. O que é vida eterna? Vamos tentar aqui falar o que é a vida eterna, embora não tenha palavras para traduzir o que seria essa vida eterna. Mas o que é vida eterna? A vida eterna é a vida no próprio Deus. A vida eterna é a paz, né? A vida eterna significa derrota das frustrações. A vida eterna significa santidade. A vida eterna significa vitória sobre o pecado. A vida eterna significa amor. A vida eterna significa o fim do rancor e do ódio. A vida eterna significa a derrota da morte. Isso significa a vida eterna, certo? Significa todas essas coisas e muitas outras que eu poderia pontuar aqui. Todos vão ter isso? Não. Todos vão viver para sempre? Sim. Mas todos vão ter isso? Não. Isso o quê? Paz, santidade, corpo glorificado, amor, vida com Deus. Todos vão ter? Não. Sabe por que todos não vão ter? Porque aquelas pessoas que negam a Cristo, os falsos profetas, os incrédulos, aqueles que não crêem na palavra de Deus, que não crêem na pregação do Evangelho, que inclusive muitos podem até estar nos assistindo hoje. Você talvez esteja nos assistindo, você não é crente, você não é cristão, você não confessou Jesus como suficiente Salvador. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de Jesus Cristo. Eu não estou falando de placa de denominação, de igreja, eu estou falando de vida com Jesus, de entregar a sua vida a Cristo e viver o que a palavra de Deus orienta a gente viver. Talvez você esteja nos assistindo, você não confessou seus pecados. Você talvez ainda não entregou a sua vida a Cristo. E as pessoas que não fizeram isso não terão a vida eterna. Essa vida eterna aqui que eu estou citando. Com paz, amor, com as frustrações não existindo, sem rancor, um momento só de amor, de santidade,
essa vida eterna aqui é só para aqueles que creem em Deus. Aqueles que não creem em Jesus, aqueles que são incrédulos, esses vão viver também para sempre, mas porém vão viver, né, numa palavra, como eu dizer, bem forte, o inferno, né? Serão atormentadas o resto da sua vida. Por todo sempre, amém. Serão atormentadas, sofrerão os danos, sofrerão consequências terríveis da justiça de Deus, da pesada mão de Deus, para aqueles que assim viram as costas para Jesus, para aqueles que viram as costas para o Evangelho, para aqueles que negaram a Cristo, para aqueles que zombam de Deus. Uma mão pesada vai vir sobre vocês. Aqueles que não entregam a vida a Cristo, haverá sofrimento, haverá dor, haverá escuridão por toda a eternidade. Então, só quem é que tem a vida eterna? É os crentes. Lembra, não estou falando de igreja. Aqueles que creem em Jesus e confessaram os seus pecados e vivem uma nova vida, nasceram de novo, são uma nova criatura. Esses terão essa vida eterna que está aqui escrita em 1 João, capítulo 5, versículo 11. A vida eterna, que significa o fim do rancor, o fim do ódio, o fim da derrota, né? O fim do pecado, a derrota sobre a morte. Somente aqueles que creem em Cristo. Então, meus amados irmãos, isso aqui é uma verdade que nós precisamos ter no nosso coração. Outra coisa que eu quero falar sobre a vida eterna, em segundo lugar, é que a vida eterna está em Jesus. Certo? A vida eterna está em Jesus. Veja aí, vamos terminar o versículo 1. Diz assim, ou melhor, o versículo 11. Lá, versículo 11 diz assim: e este é o testemunho, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no Filho de Deus. Né? A parte B do versículo 11 diz: e esta vida, que vida? A vida eterna, ela está onde? Está no Filho de Deus. Olha aí. Outra certeza, algo que eu preciso falar sobre a vida eterna, que a vida eterna se encontra em Jesus Cristo. A vida eterna não pode ser encontrada em nenhuma pessoa fora de Jesus. Não há salvação em outro nome a não ser o nome de Jesus. O apóstolo João, ele escreve aqui: aquele que tem um filho tem a vida. Então, quem é que tem a vida? Aquele que tem um filho. E quem é o filho? Filho de Deus? Jesus Cristo. Então, somente em Jesus nós temos a vida eterna. Muitas pessoas têm buscado a sua salvação em coisas erradas. Meus amados irmãos, a salvação só está em Jesus, não está em outras coisas, certo? Não há salvação em outra pessoa, entenda isso, coloque isso na sua mente, não há salvação em outra pessoa, a palavra de Deus está dizendo, é a Bíblia. A palavra de Deus está dizendo que somente em Jesus há salvação. Não adianta apelar para a pessoa A, não adianta fazer promessas para a pessoa B, não adianta buscar fulano, cicrano, não. A salvação só é possível através de Jesus Cristo, Filho de Deus. Não há outro que possa te salvar. Não há outro. O dinheiro não vai te salvar. A sua riqueza não vai te salvar. Você pode ter boa saúde, bons amigos, você pode ter uma casa, viver bem, mas essas coisas não vai te livrar, tá certo, da condenação. Essas coisas não vai te livrar, essas coisas não vão te salvar. Só quem salva é Jesus Cristo. Só quem salva é Jesus Cristo. Então você que está nos assistindo, que ainda não tomou essa decisão, Jesus é a pessoa. Não existe outra opção, outra alternativa A, B, C e D. Né? Quando é a prova do Enem, nós temos cinco opções para marcar a prova. Né? Nós temos a opção a B, a C, a D e a E. Quando se trata de salvação da humanidade, da nossa vida, aí, meu irmão, só pode ter a letra A. Né? Porque se tiver outro nome, com certeza a questão vai estar errada. Só Jesus pode salvar o homem do pecado, da morte e nos dar a vida eterna. Temos que tomar bastante cuidado.
Temos que tomar bastante cuidado, que tem pessoas que estão fazendo de pessoas humanas como se fossem deuses, né? A idolatria a certos pastores, a certos missionários, a certos homens que se dizem cristãos, são os falsos profetas que estão enganando muitas pessoas, né? Tem pessoas que se acabam, né, para estar, para tocar, para ver, para ir participar de uma palestra, porque fulano, e acaba endeusando essa pessoa como ela fosse a pessoa que vai trazer a salvação e a solução dos seus problemas, quando na verdade não. Só quem traz a solução para os nossos problemas é Cristo, é Jesus. É a gente orar e colocar diante dele as causas e esperar nele a resposta e o tempo certo para que ele possa agir na nossa vida. Entendeu? Então, meus amados irmãos, precisamos ter certeza que nós temos a vida eterna. Precisamos ter certeza, em primeiro lugar, que a vida eterna está no presente. Nós já temos a vida eterna. Precisamos entender que a vida eterna só é através de Jesus. Terceiro lugar e penúltimo lugar, eu quero falar sobre vida eterna. A vida eterna é recebida por meio da fé. Olha aí o capítulo 13, o capítulo 5, desculpa, capítulo 5, versículo 13. Versículo 13 diz assim: Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que crê em no nome do Filho de Deus. Versículo 13. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Crer, questão de fé, você tem que ter fé, meus amados irmãos, tem que ter fé. Não é uma fé morta, né? A gente não pode ter uma fé morta, que é aquela fé sem as obras. Não estou falando também que as obras salvas, como a gente viu aqui, é uma questão de fé. A vida eterna é recebida por meio da fé. Que fé é essa? Fé em Cristo Jesus. Fé na palavra de Deus. Fé naquilo que Deus deixou escrito aqui na palavra, em sua palavra. Então, nós não somos salvos por causa da fé. Preste atenção. Nós não somos salvos por causa da fé, mas por meio da fé. Não somos salvos por causa da fé, mas somos salvos por meio da fé. A fé é um instrumento de apropriação da vida eterna. Somos salvos pela graça de Deus mediante a fé. Nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé. A fé em Deus, tá certo? Então, é mais uma coisa importante a se destacar sobre essa questão de crer na vida eterna, de acreditar na vida eterna. E quarto e último lugar, para encerrar, ainda no versículo 3, né? Eu vou repetir o versículo 3, diz assim: Estas coisas vos escrevis a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Meus amados irmãos, a certeza da vida eterna não é uma presunção humana, é mais uma confiança em Deus, certo? Confiança na palavra de Deus. Não é uma presunção que crê no que Deus diz em sua palavra. A vida eterna não é um presente apenas para o futuro, mas ela é uma dávida para ser recebida agora. A vida eterna, a vida com Deus, é algo para a gente receber agora. A gente já tem ela na nossa vida. Nós podemos tomar posse dessa vida eterna hoje e agora, certo? Juntando tudo que eu falei aqui, resumindo tudo que eu falei aqui, meus amados irmãos, o propósito de João, aqui nesse livro, como eu falei para vocês, é alertar os crentes, né, sobre os falsos ensinos, sobre os falsos mestres. Porque todas essas coisas que eu falei aqui, existia gente indo contra tudo isso que eu falei. Existiam pessoas dizendo que não existia vida eterna. Existia pessoas dizendo que Jesus Cristo não era o Filho de Deus, que Jesus era apenas um homem bom, foi um grande profeta. Algumas religiões, algumas seitas falam isso, né? Ah, Jesus é apenas um grande profeta, Jesus foi apenas um bom homem. Muitos creem na historicidade de Jesus, mas não creem que ele é o Salvador. Então, muitas pessoas duvidam desses pontos que eu coloquei. E a mensagem aqui de João é esta, que é para dizer, ó, crente de verdade, igreja do Senhor, essas verdades precisam estar bem fortes, vivas, ardentes no coração de vocês. O crente não pode duvidar que tem a vida eterna. O crente não pode duvidar que existe, que só Jesus salva. É só ele, pronto, e acabou-se. A vida eterna é garantida através da palavra de Deus, né? Essa palavra aqui.
a Bíblia, né? Aqui é onde ele tem todo o conteúdo, né, de Gênesis Apocalipse, que vai falar do plano de redenção, lá de Gênesis Apocalipse, apontando para o homem, apontando para aquele que vai vir, apontando para Jesus, e falando da necessidade da gente se arrepender dos nossos pecados, se voltar para Deus e viver uma vida de santidade. Você poder resumir a Bíblia em tudo isso. É Jesus se revelando, Jesus em amor, cuidando do seu povo, guiando o seu povo, tratando o seu povo, salvando o seu povo e também pesando a mão para aqueles que viram as costas, para aqueles que menosprezam a palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, nós encerramos essa pregação nessa noite com essas certezas. E continuamos o próximo estudo de 1 João, capítulo 5, na escola bíblica, quinta-feira, certo? Quinta-feira a gente continua o estudo do livro de 1 João. E por último, eu quero aproveitar esse espaço aqui para falar com você que ainda não é cristão, você que ainda não entregou sua vida a Cristo. Esse vídeo aqui fica gravado, vai para o nosso canal do YouTube. A qualquer momento, pessoas que não têm Jesus, pessoas que estão perdidos, estão sem rumo, podem assistir esse vídeo e aqui encontrar o rumo. Não porque eu estou falando, não porque, mas porque, pelo poder da palavra, as pessoas serão tocadas. Pelo poder da palavra, as pessoas serão transformadas e irão nascer de novo. Então você que está nos assistindo, que ainda está perdido, está sem rumo, está com dúvidas acerca do que vai acontecer na vida após a morte, está com dúvida se existe um Salvador, está com dúvida se seus pecados podem ser perdoados. Poxa, eu sou uma pessoa tão ruim, eu erro tanto. Ei, Jesus Cristo veio para os enfermos. Jesus ele veio para os enfermos, Jesus veio para esses mesmos que estão necessitando. Eu necessito, você necessita. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Entrega a sua vida a Cristo hoje. Tenha a vida eterna hoje. Tenha essas certezas que nós temos hoje no seu coração. Você pode nascer de novo. Você pode ter seus pecados perdoados. Basta você confessar a Cristo como Salvador. Abandonar a prática do pecado e a partir de hoje viver não mais perdido, não mais sem rumo, mas agora viver sobre a bússola correta, que vai te guiar, né? E vai te orientar os seus caminhos, que é a palavra de Deus. E para você que é cristão, a gente pensa, essa é uma palavra muito evangelística, né? Que atinge somente os descrentes. Não. Você que é cristão. Muitas das vezes tem cristão que tem umas crises, né? De acreditar em algumas coisas que estão na Bíblia. Né? Duvidam, né? Falta fé. Tem hora que parece que a gente está querendo duvidar de tudo que Deus nos deu, tudo que Deus nos orientou. Queremos duvidar da Bíblia, né? Porque a vida não está fácil, acontecem problemas e a gente fica, às vezes, pensando, será que Deus existe? Será que Ele não está vendo o meu sofrimento? E eu também, em uma das pregações, domingos atrás, aí eu falei que nós servimos um Deus que está em movimento, um Deus que não é estático, um Deus que vive, que reina e que vê tudo que está acontecendo. E que Deus não se esquece de nós. Nós, muitas das vezes, na falta de fé, na nossa pequenez, na nossa incredulidade, acabamos duvidando que Deus não está nem aí para a gente, quando na verdade Ele sempre está. Então, muitas das vezes, tem crente que é incrédulo. Tem muitas das vezes que tem crente que desobedece a Deus. Sabe por que desobedece? Porque não tem fé, porque não acredita no que está escrito aqui. Tem muito crente que desobedece a Deus porque ainda, né, há uma rebeldia no seu coração, os prazeres das suas vontades estão ali sendo alimentados, a pessoa não está buscando a Deus em oração, não está tendo intimidade com Deus, e essas pessoas começam a ficar distantes de Deus, e assim começam a perder o foco, a visão de uma vida de santidade para desfrutar dos seus prazeres, das suas vontades, dos seus, né, dos seus achismos, das suas ideologias políticas, e quer começar a encaixar aqui dentro da Bíblia suas ideias, suas ideologias políticas, a cultura. Não, meu irmão. A gente tem que desarmar de todas essas coisas e deixar que Deus, somente Deus, guie a nossa vida. Então toma cuidado. Toma cuidado para que você não seja enganado por você mesmo, pelos seus sentimentos, pelas suas ideologias. Toma cuidado, tá bom? Meus amados irmãos, nós vamos encerrar aqui essa pregação
Eu vou trazer alguns avisos agora, tá certo? Preste atenção que eu vou dar alguns avisos. E na sequência eu vou tentar novamente falar com Liza, né? Ver se consigo colocar Liza aqui. Como eu falei para vocês, às vezes a ferramenta da internet nos prega algumas pegadinhas, né? Aqui tá tudo em ordem, eu já sou acostumado a mexer com essa parte de tecnologia, né, de transmissões. A gente passou um bom período, né, há tempos atrás, fazendo essas transmissões, fazendo esses convites online, mas mesmo assim, tem hora que dava certo, tem hora que não dava, né? Coisas aí da tecnologia. Mas, enfim, avisos, meus amados irmãos, sobre o decreto. Nós sabemos que nós estamos aqui com nossos cultos acontecendo somente de forma online, né? E desde o dia 1 de março, desde o dia 1º de março, hoje são 13, não é isso? Ou é 14 hoje? Hoje é 14, hoje é 14 de março. O decreto tem validade até o dia 17 de março. Até o dia 17 de março. Deixa eu ver aqui no meu calendário. 17 de março cai numa quarta-feira. Então, nós estamos na seguinte situação. Quinta-feira será dia 18 de março. Caso o decreto não seja prorrogado, certo? Caso o decreto não seja prorrogado, ou seja, caso o decreto só vá até o dia 17, quinta-feira a gente retoma nossas atividades presenciais na escola bíblica, na próxima escola bíblica. Caso o decreto seja prorrogado, a gente continuará com as nossas transmissões online, tá certo? Então, quando for dia 17, de março, as autoridades vão lançar, tá certo, algum comunicado falando se vão manter ou se vai, né, finalizar esse decreto. Então, dependendo dessa decisão, a gente vai retornar ou não às nossas atividades. E a gente vai estar reforçando isso nas redes sociais. Não se preocupe que quarta-feira, assim que sair alguma decisão, da quarta-feira, eu vou estar comunicando à igreja, tanto aqui de Timbaúba dos Batistas, como também a congregação batista na cidade de Jardim de Piranhas. Vou estar informando aos irmãos sobre a possível prorrogação ou não do decreto, para que a gente possa saber se quinta-feira a gente vai poder se reunir presencialmente ou não. Outra palavra é pedir que os irmãos se cuidem. Se cuidem, meus irmãos. Tem que ter prudência e fé. Falei aqui que nós estamos num momento delicado de hospitais, leitos de UTIs superlotados, né? O próprio Hospital Regional de Seridó, sem vagas, né? E a Grande Natal, a capital também. Todo o nosso estado está com as vagas praticamente todas lotadas, 90% para cima, né? Sempre beirando os 100, tinha 100 pessoas na fila aí da UTI para entrar no hospital, então muitas pessoas estão morrendo. Quero dizer para vocês, meus amados irmãos, que enquanto líder, né, a gente tem que entender que eu preciso ter essa palavra de responsabilidade com vocês. Sei que os irmãos estão participando, né? Participando não, eles estão se cuidando, mas eu quero reforçar o uso de máscara, certo? O uso de máscara, o álcool 70%, evitar as aglomerações, sair de casa realmente para aquilo que é necessário, para trabalhar, porque tem gente que quer trabalhar, é pai de família, né? Tem que sustentar a família. Então, vai sair com os devidos cuidados, só saia de casa numa necessidade, né? Comprar uma coisa. A gente tem que ser prudente. Deus ele vai nos livrar da pandemia, Deus ele vai nos livrar da doença, mas também a gente tem que fazer a nossa parte. Se a gente não fizer a nossa parte, não pense que Deus vai te livrar, não. Eu conversando com os líderes da igreja, eu citei, ó. Imagina aí, você vai para o meio de uma BR, vai lá para o meio da estrada, lá para o meio da BR, né? Você acha que Deus vai te livrar do acidente? Se você estiver lá no meio da BR, com a sua fé, você acha que Deus vai te livrar de um acidente? Meus amados irmãos, o carro vai passar por cima, o acidente vai acontecer. Sabe por quê? Porque você não fez a sua parte. Deus nos dá muitos livramentos, sim, né? Inclusive, ele até ressuscita mortos. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Temos que fazer a nossa parte. Então, Deus, ele
cuida, Ele protege, Ele nos ama. Mas nós também precisamos nos cuidar. Tem tarefas que eu e você pode cumprir, e a gente tem que cumprir essas tarefas, tanto no cuidado pessoal, diante dessa pandemia, como também o cuidado espiritual, né? A gente às vezes quer receber coisa de Deus, aí nem ora, nem lê a Bíblia, aí quer uma resposta, quer que Deus trabalhe, quer que Deus haja na sua vida, mas você está nem aí para o Evangelho, você nem mal pega na sua Bíblia, você mal ora. Se você não fizer a sua parte, meu irmão, se você não botar seu joelho no chão, se você não orar, se você não buscar a Deus, se você não meditar na Bíblia, meu irmão, você não vai ter resposta. Certo? Deus não é um gênio de uma lamparina, onde você vai alisar e vai sair lá, né? Um ser, e aí me diga os seus 7 desejos que eu vou realizar. Não é bem assim, o Evangelho não funciona dessa forma. Então, nós temos a nossa responsabilidade social diante dessa pandemia e temos a nossa responsabilidade enquanto cristão também nas atividades espirituais, né? Nos exercícios espirituais, na oração, no jejum, na leitura bíblica, certo? Em todas essas ferramentas, tá bom? Vamos lá? Agora vamos dar esses avisos. Deixa eu tentar aqui o momento de louvor com a nossa amiga Laisa. Deixa eu ver aqui, Laisa, se eu consigo novamente. Vamos tentar aqui novamente convidar a irmã Laisa para nos trazer um momento de louvor. Vamos ver se vai dar certo. Os irmãos estão comentando aí. Desculpa que nem sempre dá para ver todos os comentários, tá certo? Eu estou aqui na transmissão de frente para o celular, mas eu não consigo acompanhar todos os comentários. Mas desde já eu agradeço, né, a cada um de vocês aí que está nos assistindo, que está participando do nosso culto de celebração. Os irmãos lá do Jardim de Piranhas, aqui de Timbaúba, muito obrigado. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, tá certo? Continue aqui assistindo, participando das nossas atividades online e em breve vamos estar aí de forma presencial. Lais, eu estou tentando te convidar novamente, tá certo? Tenta enviar para cá, de lá para cá, tá? Onde você está, para ver se dá certo, porque eu enviando eu não estou conseguindo, certo? Deixa eu ver aqui se eu consigo aqui. Irmão Genário falou alguma coisa, não foi, irmão Genário? Como faço para participar? Irmão Genário, só é enviar o convite, sendo que eu não tá conseguindo aqui. Eu estou tentando enviar o convite, mas não está dando certo. Irmã Francisca colocou aí, Jesus é glorioso, Ele vai nos proteger, eu creio. Amém, irmã. No nome de Jesus, Deus vai nos proteger. Louvado seja o nosso Deus, com certeza. Que Deus possa nos proteger diariamente. Deixa eu ver aqui. Leandro também colocou aqui alguns versículos, eu vou ler um. Diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É verdade, irmão Leandro. Filipenses capítulo 1, versículo 21. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Para quem tem Jesus, o morrer é lucro. É verdade, o viver é Cristo. Com certeza, a gente não tem um sentido melhor na vida se não for viver em Cristo. Vou tentar a última vez, irmão. Tenham paciência, certo? Eu vou tentar aqui mais uma vez. Trabalhar com internet é assim mesmo. Acontecem esses imprevistos. Ó, a irmã Laisa colocou lá que a solicitação não chega aqui. Eu vou tentar enviar e veja se chega aqui. Tá certo, vamos lá. A gente tá igual aqui a agência dos Correios, né? Eu envio para lá, ela envia para cá. A gente vai tentando aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver se vai dar certo. Laisa, a sua solicitação ela chega aqui, certo? Ela chega aqui, mas quando eu coloco para adicionar, não está adicionando. Não sei o que está acontecendo, né? Se é problema com a internet, pode ser algum problema também técnico com relação ao Facebook, né? Muitas coisas podem acontecer. Como a gente não está conseguindo, a gente vai fazer aqui uma oração final, tá certo? Infelizmente não vai dar para a irmã Laisa participar, fatores externos, né? Infelizmente acontece nessas transmissões online, mas eu vou encerrar agora trazendo um momento de oração, tá certo? Um momento de oração e a gente encerra a nossa live nessa noite. Oremos. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esse culto de celebração. Obrigado, Pai, pela Tua palavra que foi pregada, que foi lida. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus que nos ama, um Deus que nos salvou. E nós entendemos hoje nessa mensagem
que nós já temos a vida eterna. Então nós queremos dizer obrigado, Jesus, por nos salvar e nos dar a vida eterna. Obrigado, Senhor. E saber que um dia nós estaremos nos encontrando face a face por toda a eternidade, onde não haverá dor, nem ranger de dentes, onde não haverá mais sofrimento. Estaremos diante de Ti, Senhor, na plenitude, com o nosso corpo glorificado, em perfeição, diante da Tua presença. Deus, que o Senhor nos ajude diariamente a viver uma vida de santidade. Nos ajuda, Senhor, a obedecer a Tua palavra, a dizer não para o pecado. Nos ajuda, Senhor, em meio às decisões que precisamos tomar. Nos dá sabedoria, nos dá inteligência, Senhor, para tomar as decisões em várias áreas de nossa vida que precisam ser tomadas. Acalma aquele coração que está temeroso. Retira o medo do coração e coloca fé e confiança. Aqueles irmãos que estão, meu Pai, enfermos, que o Senhor traga cura. Aqueles irmãos, meu Pai, que estão desesperados porque estão desempregados, que o Senhor abra uma porta de emprego. Aqueles irmãos que estão fracos na fé, meu Pai, que o Senhor renove as forças, dê esperança, dê confiança, que essas pessoas possam crescer e se alimentar em Ti, meu Pai, para que assim possam enfrentar as adversidades, os desafios que a vida cristã, ó Pai, impõe, que a gente enfrenta pela decisão de entregarmos a nossa vida a Ti, Senhor. Ó Deus, abençoa aqueles que estão em casa agora. Cuida, Pai, protege, livra de todo o mal. Ó Pai, que o Senhor nos dê uma boa semana, que essa semana seja uma semana cheia de paz, de amor. Que nessa semana nós possamos buscar mais a Ti. Que nessa semana nós possamos tirar mais tempo para ler a Bíblia, para orar e para evangelizar. Que nessa semana, Senhor, dê tudo certo, que esse decreto não seja, meu Pai, revogado, que ele não seja renovado, mas que se ele fizer, que seja feita a Tua vontade. O Senhor é que está no controle dessa pandemia, o Senhor é que está fazendo as coisas acontecerem. O Senhor não perdeu o controle, meu Pai, o Senhor está no controle de tudo. Então ela vai cessar na hora que o Senhor disser cesse. E ela vai continuar se assim, meu Pai, a sua vontade for essa. Mas independente de tudo que aconteça, o Senhor é a nossa segurança, o Senhor é a nossa fortaleza. Nós não vamos ter medo, meu Pai, porque o Senhor está conosco todos os dias, hoje e para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Amém. Irmão Leandro está aí, né? Dizendo, se não der certo, eu estou aqui se precisar. Irmão Leandro, você está com violão fácil aí? Vamos tentar para ver se dá certo com o irmão Leandro. Eu vou te chamar, irmão Leandro. Deixa eu ver se eu consigo aí te chamar para a gente ter aqui um louvor. Né? A gente nunca perde a esperança, né? Vamos tentando. Deixa eu ver aqui se eu consigo com o irmão Leandro ou se o problema aqui só é com a irmã Liza, né? Do Facebook. Eu mandei o convite aí, tá certo, Leandro, para você. Vamos ver aí se dá certo. Ó. Boa noite. Boa noite, Leandro. Leandro deu certo. Então, eu não sei, Liza, o que é que houve, né? Não sei se a internet aí, do lado daí que você está, que não esteve como é que dizer, com a força suficiente para fazer a transmissão. Enfim, eu não sei se é problema técnico, mas que bom. Deu certo, irmão Leandro. Obrigado, irmã Liza. Infelizmente não foi dessa vez. Na próxima a gente tenta de novo. Irmão Leandro, só um louvor aí para a gente encerrar a nossa live. Vamos lá. Se quiser falar com a voz do sentimento e quiser se abrir, desabafa coração, confidenciar que esquecida sofre a alma, rodeado de amigos, vivendo na solidão. Feliz vida, um palco representa seu papel. Bate coração, pois a cena é real. Quer falar de amor, experiência mal vivida, em conflito com seu eu,
nem consegue se amar. Jesus Cristo é a força que você precisa. Jesus Cristo é a paz que você procura. Jesus Cristo é o amor que te falta ao coração. Jesus Cristo é o abrigo, Ele é o fiel amigo. Feliz e dá um palco, representa seu papel. Bate coração, pois a cena é irreal. Quer falar de amor, experiência mal vivida, em conflito com seu eu, nem consegue se amar. Jesus Cristo é a força que você precisa. Jesus Cristo é a paz que você procura. Jesus Cristo é o amor que te falta ao coração. Jesus Cristo é o abrigo, Ele é o fiel amigo. Jesus Cristo é a força que você precisa. Jesus Cristo é a paz que você procura. Jesus Cristo é o amor que te falta ao coração. Jesus Cristo é o abrigo, Ele é o fiel amigo. Amém. Amém, Leandro. Obrigado pela sua participação. Meus amados irmãos, e assim a gente encerra a nossa transmissão dessa noite. Até próxima quinta, presencial ou online, a gente anuncia para você em breve, tá bom? Deus abençoe, uma ótima semana. Fica na graça e na paz do Senhor Jesus.